Boa noite. Essa é uma gravação de podcast feito para a disciplina de Língua Portuguesa 5 no Instituto de Letras, ministrada pela professora Eveline Cardoso. O grupo é formado por mim, Renata Silva, a Raquel Silva e a Ana Nobre. Os estudos no campo da variação linguística são extremamente vastos. Os fatores que levam à diversidade linguística são os diferentes processos migratórios, de colonização, geográfico, social, dentre outros. Por conta disso, instiga diversos autores a pesquisar dentro desse campo de estudo, com o objetivo de entender tais variações. Este trabalho terá como intuito estudar os sons palatais laterais e nasais, evidenciando a valorização ou a estigmatização destes sons que provém da estratificação social. Hoje nós vamos focar nos aspectos fonéticos, fonológicos e sociolinguísticos. Bom, primeiramente a gente precisa entender o que são sons palatais. Apesar de diversos autores definirem esse termo de diferentes formas, sons palatais basicamente são quando acontece o encontro da parte média da língua com o palato duro, como as consoantes das palavras chá, já, ganho e alho. A partir dos aspectos fonéticos, Cristal afirma que o termo palatal refere-se aos sons produzidos quando a parte anterior da língua entra em contato com ou se aproxima do palato duro. Já Cristóforo Silva afirma que o som palatal é produzido com a parte medial da língua contra a parte final do palato duro, como são os sons lhe e nhê, em língua portuguesa. Vocês podem ver a representação gráfica e fonêmica desses sons e a representação sonora a seguir. Essa mesma autora define ainda a diferença entre consoantes palatais e palatalizadas. Quando palatais são aqueles produzidos com obstrução da passagem do ar na região palatal, pelo levantamento da parte média ou central da língua que quase toca ao céu da boca. Já as palatalizadas ocorrem quando o ar escapa lateralmente enquanto a ponta da língua se encontra abaixada próxima aos dentes inferiores frontais. Tem-se então a realização do som lhe. Ao invés disso, deste gesto, levanta-se a ponta da língua em direção aos alvéolos e aos dentes, e ao mesmo tempo a região central da língua é levantada em direção ao palato duro. Então ocorre uma palatalizada lhe, representada pela letra L minúscula e um J elevado, assim como podemos ver no vídeo a seguir. Dentre estes fenômenos também ocorre a despalatalização. Eliane Pereira Machado, em seu artigo Aspectos fonéticos, fonológicos e sociolinguísticos das palatais lateral e nasal, descreve definições de diversos autores, como por exemplo Cagliari, que afirma ser a despalatalização uma etapa de evolução da palatal, a partir da qual se operam outras transformações, sendo a realização palatalizada como um dos aspectos da despalatalização, uma realização intermediária na passagem da palatal para a não palatal. As etapas resultantes desse processo, apresentadas pelo autor, são palatal, palatalizada como iode, palatalizada sem iode e despalatalizada com iode. Mello, 1981, considera a despalatalização um caso sociolinguístico, de registro de linguagem popular e de pessoas incultas ao dizer. Penso que a despalatalização seja fenômeno semiculto, pois muitas vezes se ouve a ligeira prolação do R final na palavra mulher. Nestes trabalhos, observa-se que a despalatalização e a iotização estão sempre relacionadas, além dos aspectos puramente fonéticos e de articulação defeituosa ou relaxada, a fatores sociais ou distráticos, uma vez que você diz que esses fenômenos ocorrem como falantes de pouca escolaridade. Também estão relacionados a fatores geográficos ou diatópicos, já que ocorrem em falantes da zona rural ou de regiões mais atrasadas. Na pesquisa feita pela UFC, há uma predominância quase que absoluta do apagamento do nhê, antecedido da vogal fechada i, restando, contudo, a nasalização, como nos casos de minha, minha, caminho ou lagoinha, e tantos outros casos. Em uma cena do filme do Alto da Compadecida,
é possível perceber claramente no sotaque da personagem do que estamos falando. Tá bonito que só laranja da mostra. Chega a me dar um negócio subindo aqui dentro. Pois então manda um negócio descer, porque hoje eu não tô bom. Gente, e pra que tá tão arrumado? Você é pra fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha. Não sei que esses homens vêm nessa lambida. A senhora acha ela lambida? Lambida, amarela e desenxabida. Como a senhora exige, hein? Os aspectos fonológicos das palatais lateral e nasal no português brasileiro são centralmente influenciados pela estrutura silábica do idioma e pelas regras fonotáticas específicas. No sistema silábico do português brasileiro, as palatais lateral e nasal ocorrem principalmente em coda silábica, ou seja, no final de sílabas. Esses fonemas são especialmente relevantes na formação de sílabas finais e podem ocorrer em diferentes contextos fonéticos, dependendo da posição na palavra. No entanto, a realização das palatais lateral e nasal no português brasileiro pode variar regionalmente. Por exemplo, em algumas regiões do Brasil, como Rio de Janeiro, pode haver uma tendência de palatização desses fonemas, resultando em uma realização mais próxima de um som aproximante palatal, lhe, ou fricativo palatal, de. Já em outras regiões, como parte do Nordeste, há uma tendência de retroflexão ou posteriorização desses sons, com uma realização mais próxima de sons retroflexos. Essas variações regionais estão relacionadas a fatores sociolinguísticos, como a influência de diferentes dialetos e histórias migratórias, bem como fatores individuais, como a idade e o nível de escolaridade dos falantes. Estudos sociolinguísticos têm mostrado que a variação de pronúncia das palatais lateral e nasal também pode estar associada a fatores de prestígio e estigmatização, onde certas pronúncias são vistas como mais padrão e outras como menos cultas. Esses aspectos fonológicos das palatais lateral e nasal evidenciam a importância de considerar o contexto sociolinguístico na análise das variações fonéticas, bem como a dinamicidade da língua e a diversidade linguística existente em um país tão grande como o Brasil. Exemplos de palatal lateral: palavra malha e a palavra falar. Exemplo de palatal nasal: a palavra anjo e a palavra sonho. É importante ressaltar que esses exemplos representam variações regionais e não são aplicáveis a todos os falantes brasileiros. A realização das palatais lateral e nasal pode variar dentro de uma mesma região e até mesmo entre indivíduos. Portanto, é essencial considerar o contexto sociolinguístico e individual ao analisar essas variações fonéticas. O idioma, ele também traz junto uma visão de mundo. Às vezes a tradução até amaldiçoa o sentido original, porque ela minimiza aquilo para caber dentro da perspectiva de alguém que não vive dentro daquele contexto, saca? Então, tipo assim, o peso de uma saudade, tá ligado? O que a palavra saudade significa para quem fala português tá anos-luz do que é, sei lá, um I miss you, entendeu? Isso significa muito mais do que isso, mas isso precisa ser diminuído para caber dentro da lógica dessas pessoas que vêm de fora. O português do Brasil, que na verdade eu nem gosto tanto de chamar ele de português, porque eu acho que a gente fala brasileiro, que a gente não fala igual a Portugal, entendeu? A gente já fala, é um idioma parecido, mas é outro. O português de Portugal, mano, ele tem uma santidade, assim, é meio sacro, assim, a sílaba tônica, sabe? Tipo, ela é no lugar correto, sabe? E no Brasil, mano, se eu quiser que tenha 5 sílabas tônicas na palavra, que se foda do que eu tô falando, tá ligado? Se a gente fala maravilhoso, todas as sílabas são fortíssimas. A língua foi se moldando às necessidades e às culturas que estavam mais presentes em cada uma das regiões do Brasil. E quando você vai falar da periferia, sabe? A necessidade de se comunicar rápido, sabe? A norma culta às vezes é mais lenta. Tem muitas pessoas que não têm um diploma, mas têm uma vivência, sabe, mano? E aquela vivência ali, ela é tão
ou mais importante do que várias coisas que a academia trouxe pro mundo. E que se você teve a oportunidade de adquirir um conhecimento, você tem a obrigação de compartilhar ele, entendeu? E fazer isso de uma forma afetuosa, não arrogante, sabe? Existem níveis de escolaridade, existem níveis de letramento, existem níveis e econômicos mesmo, de acesso à escolaridade, sacou? E se eu desconsiderar isso aí num país como o Brasil, eu vou estar sendo muito canalha. A sociedade no Brasil tem um hábito de ser muito canalha. Se uma pessoa fala mesmo ou fala mesmo, tá ligado? Partindo do ponto que a intenção é você entender. Se você entendeu, sabe, a ponto de entrar naquela história, a missão foi cumprida. Se você pontua aquilo pra marcar que aquela pessoa não obedece à norma culta da maneira tradicional, talvez tenha um problema em você, não em quem tá falando. Bem, caminhando para o final, eu vou abordar os aspectos sociolinguísticos. Bom, entende-se que as palatalizadas se encaixam com falantes de maior escolaridade e já as despalatalizadas ficam com as pessoas de menor escolaridade, ou também pelo uso de acordo com a região. Porém, diversos estudos mostram que as realizações despalatalizadas não têm valor fonológico. Porém, as variantes que resultam desse enfraquecimento podem sofrer maior ou menor estigmatização social conforme o valor que lhes são atribuídos, pois se acham correlacionados a fatores sociais que lhes conferem maior ou menor prestígio. E além desses termos já citados, existem outros que recobrem os fenômenos da variação linguística, e são eles: a despalatalização, a desconsonantização, semivocalização, vocalização, iotização, iodização, ieísmo, lieísmo e outros. E alguns autores justificam esses usos pelas influências africanas ou indígenas. Assim como a despalatalização do lhe é uma típica influência dos falares crioulos registrados em Cabo Verde, Guiné, São Tomé, Ceilão, e a partir daí dá pra gente ter uma ideia do porquê esses fenômenos são tão subjugados e indeferidos pela sociedade. E aqui, na disciplina de Língua Portuguesa 5, nós aprendemos todos esses conceitos, aqui já citados, mas o pontapé inicial se dá nos conceitos da fonética e da fonologia, no qual a fonética é o ramo da linguística que estuda os sons da fala humana. Ela analisa os sons produzidos pelos falantes e suas características físicas, como ponto de articulação, modo de articulação, intensidade. A fonética estuda os sons em si, independentemente da sua função na língua. Mas já a fonologia é o estudo dos sons considerados significativos em uma determinada língua. Ela analisa como são organizados esses sons em um sistema linguístico e como as mudanças fonéticas afetam a estrutura e o significado das palavras. A fonologia estuda os sons em relação à sua função na língua e as regras que regem a sua combinação e sua distribuição. Esses dois conceitos são fundamentais para que a gente entenda a estrutura e a realização dos sons na língua portuguesa, bem como as variações e peculiaridades regionais e individuais. Eles nos permitem compreender como são produzidos esses sons, como são percebidos e interpretados pelos falantes, contribuindo para uma análise mais completa e precisa da língua. Além disso, ajuda que a gente compreenda de onde vêm alguns costumes que nos levam a reprovar a variação linguística, permitindo assim que erradiquemos o preconceito linguístico em nós enraizados. Bem, e por fim, o texto escolhido por nós, Aspectos Fonéticos, Fonológicos e Sociolinguísticos das Palatais Lateral e Nasal, da escritora Eliana Soares, oferece a nós uma análise detalhada e abrangente dos aspectos fonéticos, fonológicos e sociolinguísticos das palatais lateral e nasal no português brasileiro.